Você já se perguntou o que aconteceu com Caim, o primeiro assassino da história? A Bíblia nos conta que, depois de matar seu irmão Abel, Deus o amaldiçoou e o marcou para que ninguém o matasse. Caim foi condenado a vagar pela terra. Mas como ele morreu? A verdade é que a Bíblia não dá um relato direto sobre a morte de Caim. Isso mesmo, não há um versículo que diga: "E Caim morreu assim". Mas a falta de um registro claro abriu espaço para muitas tradições, lendas e interpretações ao longo dos séculos. Hoje vamos explorar as teorias mais fascinantes sobre o fim da vida de Caim. Uma das tradições mais famosas vem de textos judaicos antigos, como o livro de Jazar, que não faz parte da Bíblia, mas reconta muitas de suas histórias com detalhes extras. Segundo essa versão, a morte de Caim foi uma grande ironia do destino. A história conta que Caim, já muito velho, vivia recluso na floresta. Seus descendentes continuaram a povoar a terra, e um deles era Lameque. Lameque, que também tinha um histórico de violência, gostava de caçar. Acontece que Lameque era quase cego na velhice e precisava da ajuda de seu filho jovem, Tubal-Caim, para mirar. Um dia, enquanto caçavam, Tubal-Caim avistou algo se movendo entre as árvores. Ele pensou que era um animal selvagem e disse a seu pai, Lameque, para atirar. Lameque, confiando na visão do filho, disparou sua flecha com precisão. Quando foram verificar a presa, o horror tomou conta deles. Eles não haviam matado um animal, mas sim um homem. E não era um homem qualquer, era o seu ancestral Caim. A marca que Deus havia colocado em Caim talvez tivesse se desvanecido com o tempo, ou simplesmente não foi reconhecida à distância. Ao perceber que havia matado Caim, Lameque ficou desesperado. Em um acesso de angústia e raiva por seu erro trágico, ele teria se voltado contra seu próprio filho, Tubal-Caim, que o guiou para o erro e também o matado. Essa história dramática explicaria a passagem enigmática em Gênesis, capítulo 4, onde Lameque diz às suas esposas: "Eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será 77 vezes. Nessa interpretação, Lameque estaria confessando ter matado Caim e seu próprio filho, e temendo uma vingança muito maior do que a prometida para Caim. É uma teoria poderosa, cheia de tragédia familiar e ironia, mostrando o ciclo de violência que começou com Caim, continuando através de suas gerações. Outra teoria, mais simples e talvez mais alinhada com a falta de detalhes bíblicos, sugere que Caim simplesmente morreu de causas naturais. Depois de construir uma cidade e ter descendentes, ele teria vivido sua vida como um errante amaldiçoado e eventualmente envelheceu e morreu como qualquer outro ser humano daquela época. A maldição de Deus não era que ele seria imortal, mas que a terra não lhe daria seu fruto e que ele seria um fugitivo. Sua morte natural não precisaria de um registro especial, pois não foi um evento divinamente orquestrado como sua punição. Existe ainda uma terceira possibilidade um pouco mais simbólica. Alguns teólogos interpretam que a morte de Caim não foi necessariamente física, mas espiritual e genealógica. Como, através do grande dilúvio, a Bíblia nos conta que Deus decidiu limpar a maldade da terra com um dilúvio, salvando apenas Noé e sua família. Como Noé era descendente de Sete, o outro filho de Adão e Eva, isso significa que toda a linhagem de Caim, junto com sua cidade e suas obras, foi completamente varrida da face da terra. Nessa visão, o dilúvio foi o fim definitivo da semente de Caim. Uma morte coletiva que apagou sua herança de violência do mundo, cumprindo de certa forma um juízo final sobre sua descendência. Então, qual dessas teorias é a correta? A verdade é que não podemos afirmar com 100% de certeza. A Bíblia deixa esse mistério em aberto, talvez de propósito. O que importa na história de Caim não é tanto como ele morreu, mas como ele viveu, sob o peso da culpa, do ciúme e das consequências de seus atos. A ausência de um final claro nos convida a refletir sobre o legado que deixamos e sobre como a violência, uma vez iniciada, pode ecoar por gerações. Qual teoria você acha mais interessante? A morte irônica pelas mãos de seu descendente? Uma morte comum por velhice ou o fim de sua linhagem no dilúvio? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou de mergulhar nesse mistério bíblico, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima.